internet, tudo bem com vocês? Hoje preparei uma videoaula diferente com um convidado muito especial. O nome dele, Crisóstomo Lima do Nascimento. Ele é formado em psicologia, professor da UF, para quem não sabe, UF é Universidade Federal Fluminense. Ele tem pós em filosofia, mestre em psicologia e doutor em educação, ou seja, altamente qualificado, né? Não precisa dizer de novo. A nossa entrevista vai abordar a psicologia e o seu campo de atuação e o momento que estamos vivenciando, né? Essa pandemia do coronavírus. Professor, antes de mais nada, quero lhe dizer que me sinto lisonjeado em contar com a sua participação no nosso canal. Para iniciar a nossa conversa, já vou fazer a pergunta, tá bom, professor? Primeiramente, gostaria que o senhor falasse sobre o que o incentivou para escolher a psicologia. Olá, Armando. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar você pela iniciativa de fazer esses vídeos, né, que você faz. Acho que toda iniciativa que se possa haver de incentivo à educação, né, de incentivo a fornecer mesmo informações, elementos e aspectos assim importantes, né, para a população em geral e também para os jovens, né, possa ser possível que possa ajudá-los, seja em termos de estudo formal, né, no caso do pessoal mais jovem que está em tempo de preparação para vestibulares e essas coisas, né, seja em termos de educação também no sentido mais amplo, né, de conhecimento no seu sentido mais amplo mesmo, de informações que possam ser úteis, né, para a população em geral. É sempre, portanto, muito bem-vindo toda iniciativa nesse sentido. Então, eu gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa e também externar aí a minha alegria de ter sido convidado aí para poder colaborar com essa bonita iniciativa sua, viu? Então, pois bem, Armando, eu sou psicólogo, né? Sou psicólogo por formação, me formei na Universidade Federal Fluminense, tenho 22 anos de formado, sou psicólogo pela universidade, tenho mestrado também pela Universidade Federal Fluminense em estudos da subjetividade, psicologia. Eu sou psicólogo clínico, tenho doutorado em educação, né, também pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduação em filosofia. Então, meu campo de atuação é esse. Eu sou psicólogo clínico, atuo também nas áreas da educação, no que a psicologia também dialoga com a educação, e também uma compreensão assim, filosófica, né? Uma reflexão também filosófica sobre o nosso tempo, né? Sobre o nosso mundo, sobre a nossa sociedade e sobre nós mesmos, né? Então, em termos de formação, essa é a minha formação. Sou professor da Universidade Federal Fluminense, vinculado ao Departamento de Psicologia. Leciono disciplinas do campo da psicologia clínica. Sou professor do programa de pós-graduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da UENF, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. E estou aí para colaborar com você com aquilo que eu puder ajudar com o meu conhecimento, tá bom? Professor, na sua formação, a química teve alguma importância? Então, Armando, eu acho que sim, na minha formação a química teve alguma importância, sim, sabe? Eu acho que teve. Eu acho que indiscutivelmente tem, né? Na formação na minha área, ela é importante. E eu acho que a gente pode justificar isso de duas formas, tá? Primeiro, assim, nós somos um organismo vivo, né? Então, todos os nossos processos, sejam processos mais fisiológicos, né? Ou processos psicológicos, eles são processos bioquímicos, né? Eles são processos de reações químicas, né? De diversas substâncias que estão envolvidas, tanto na execução, no acontecimento, quanto na própria geração de determinados tipos de sentimentos e pensamentos, portanto.
Então, assim, eu acho que isso inevitavelmente acaba se fazendo presente, né? O profissional da psicologia que se propõe a ser aquele que vai pensar sobre a subjetividade humana, né? O psicólogo lida com isso. Lidar com a subjetividade humana é lidar com esses processos, que são processos que estão acontecendo o tempo todo e interferem no nosso processo subjetivo, interferem na nossa subjetividade, né? Então, acho que por um lado, sim, inevitavelmente essa compreensão ela é importante ao longo do processo de formação, né, do psicólogo, porque há disciplinas e há determinados tipos de conhecimentos que dependem, sim, que nós compreendamos que esses processos estão acontecendo o tempo todo. Eles não só são frutos, mas eles também são causas, né, de muitos dos nossos comportamentos e pensamentos, né? Eu acho que essa é uma primeira forma que me parece relativamente até óbvio que é necessário, né, que nós entendamos isso, né? Somos um organismo vivo e, portanto, somos um conjunto de processos bioquímicos, né? Uma outra razão que me parece fundamental, que eu acho que também, claro, de alguma forma tem alguma interferência, é a questão medicamentosa, né? Embora o profissional da psicologia não trabalhe diretamente com medicamentos, mas ele, na vertente da psicologia clínica, né? O profissional que lida com, que faz psicoterapia, que pratica psicoterapia, ele inevitavelmente lida com pessoas que muitas das vezes elas estão em determinados processos, determinados momentos, que elas precisam sim, muitas vezes, de um apoio medicamentoso. Obviamente, a partir da indicação de profissionais que muitas vezes até o próprio psicólogo sugere, né, indica, sugere uma avaliação com o profissional, seja da psiquiatria, da neurologia, né? E com isso, na maior parte das vezes, acaba também havendo um processo paralelo do trabalho do psicólogo, um processo paralelo também como sendo um processo medicamentoso. E nesse sentido, é absolutamente fundamental que o psicólogo tenha uma certa noção, tenha algum conhecimento de algumas substâncias fundamentais, que, como eu falei, tem muito a ver com o nosso estado de humor, com o nosso estado de ânimo, com o nosso estado de disposição, e também da própria medicação, e também, né, componentes químicos, né, da própria substâncias químicas que são estruturantes dessas medicações. É fundamental, sim, que o profissional tenha algum conhecimento disso, né? São informações que acabam nos dando um pouco mais de condições de compreender muitas vezes o próprio momento, o próprio comportamento, né? Postura, né? Condição psíquica e psicológica da pessoa, né? Num determinado momento. Sem romantizar, na sua concepção, o senhor sabe que muitos alunos, prestes a fazer o vestibular, questionam e se questionam. Por que precisamos estudar química e se escolhermos, vamos escolher psicologia, por exemplo? Necessita de estudar química mesmo assim? É, então, essa pergunta é uma pergunta até comum. Ela é relativamente comum de acontecer, né, pela garotada, né? Por que estudar química se eu vou fazer psicologia? Eu acho que existem algumas razões, sim. Acho que existem algumas razões importantes a serem consideradas, né? A primeira é a própria questão do acesso, né? A própria questão do acesso, enfim, mediante, né, atualmente os vestibular, né, atualmente se dá né, através do Enem, né? E assim, o Enem já começa por aí, o aluno ele não pode zerar em nenhuma disciplina, então minimamente ele tem que ter condições de ter um grau mínimo ali em cada disciplina, né? Mas não só por essa razão tão mínima assim, né? Em geral, os vestibulares de acesso às universidades para fazer o curso de psicologia, o conhecimento específico normalmente é biologia. Na maior parte das vezes é de biologia, né? Ou seja, o conhecimento específico da área para quem escolhe fazer um curso de psicologia, ou seja, a prova que ele vai fazer de maior peso, né, de maior exigência, até em termos de dificuldade, muitas vezes discursiva, como é o caso, é a da área da biologia. E fazer uma prova de biologia, indiscutivelmente e inevitavelmente, até pelo que nós já falamos, né, nós somos
né? Nós somos um organismo vivo que somos repletos, absolutamente tomados o tempo todo de processos bioquímicos, né? E, evidentemente, numa prova de biologia existe a necessidade, sem dúvida, de determinados conhecimentos desses processos bioquímicos em determinados tipos de abordagens, determinados tipos de solicitações. Então, assim, isso me parece absolutamente fundamental, né? Até para conseguir ter acesso. E também aquilo que eu falei na questão anterior, né? Uma vez acessado e uma vez estudando, né, a psicologia, ele vai se deparar inevitavelmente com determinados momentos na formação dele e depois também até na própria profissão, principalmente dependendo de alguns campos da psicologia que ele escolha, eu posso até falar sobre isso depois, vai ter que lidar com situações que em alguma medida requer esse conhecimento, como eu falei até anteriormente, né, na própria formação, né, para entender todos os processos bioquímicos e que, de certa maneira, interferem, né, nos nossos modos de estar, nos nossos modos no nosso estado de humor, né, e muitas vezes até desencadeando determinados de reações, né, que podem vir até a caracterizar patologias, né, determinados quadros patológicos. Então, também durante o próprio processo de formação e, como eu falei, até mesmo posteriormente do ponto de vista do segmento profissional, dependendo aí até da área que ele escolha, ele é absolutamente fundamental esse conhecimento em alguma medida de lidar com algumas situações em que pode requerer que seja importante ele conhecer um pouco de alguns, né, de alguns processos químicos ou até mesmo de alguns elementos químicos, determinadas substâncias. Isso acaba sendo bastante importante, né? Então, quando vem em alguma medida, quando vem com esse conhecimento, já vem, né, em alguma medida já é um conhecimento desenvolvido um pouco, adquirido no ensino médio, ensino fundamental e ensino médio, acaba sendo muito útil, muito importante posteriormente, tanto para a formação em nível superior quanto para o próprio exercício profissional, né? Obrigado, professor. Vou mandar mais uma pergunta para o senhor. As pessoas têm procurado ajuda profissional nessa época de isolamento social? Sim, sim. As pessoas têm procurado, sim, têm procurado, né? Nós temos, eu, enfim, outros profissionais também, temos tentado, né, até mediante o próprio recurso de momento, né, em função desse distanciamento social e a impossibilidade de contatos, né, de contatos físicos, assim, mais diretos, né, muitas iniciativas, né? Muitas iniciativas importantes de projetos, né? Que possam, em alguma medida, trazer algum tipo de acolhimento, algum tipo de assistência, né? Muitos profissionais da psicologia têm se envolvido em iniciativas importantes, né? Que possam fornecer algum tipo de acolhida nesse momento tão difícil, né? Eu acho importante registrar, né, que esse momento que nós vivemos é um momento, primeiro que é um momento inédito, né? É um momento pelo qual nenhum de nós, nem nossas gerações recentes, passou por isso. Então é tudo muito novo, né? Tudo muito desconhecido, né? E ao mesmo tempo, assim, um momento de profundas angústias e incertezas, né? E isso é algo que afeta o ser humano de uma maneira muito significativa, né? Nos tirarmos dos nossos campos de certeza, das nossas rotinas diárias, né? Que ao mesmo tempo que são as nossas obrigações e muitas vezes, né, são motivos assim, também de muito cansaço, muito desgaste, mas também as nossas rotinas diárias, nossos trabalhos, nossas atividades em geral, são de certa maneira aquelas coisas que dão um pouco de sentido à nossa existência, né? E quando a gente fica privado de fazer essas coisas, isso acaba trazendo uma condição, né, de um certo vazio, vamos dizer assim, que tem consequências, sim, muito, muito importantes para o nosso estado, né, de saúde mental, né, vamos dizer assim. Então, assim, nesse sentido, o papel do psicólogo acaba sendo também muito importante, porque ele acaba sendo esse profissional que pode, muitas vezes, né, auxiliar a pessoa a conseguir, vamos dizer assim, reduzir um pouco, né, essa velocidade de pensamento tomado por muita angústia e muitas incertezas e muitos medos nesse momento, né, de modo que a pessoa consiga, de certa maneira, estar um pouco mais mesmo com ela neste momento. Realmente é um momento
isso é absolutamente inevitável, né? E que possa ser um momento não só assim de que sejam incertezas geradoras, né, de angústia, desse mal-estar, mas que possam ser também momentos onde as pessoas possam estar um pouco mais consigo próprias, né? Estarem um pouco mais uma experiência um pouco mais íntima, conseguindo se perceber um pouco melhor, conseguindo fazer, né, alguns olhares sobre si próprio, que muitas vezes até pela própria vida cotidiana, em função né, de toda a correria e todas as tarefas que a gente se envolve, isso acaba ficando muito difícil, né? Então esse momento acaba sendo um momento também de poder fazer uma certa releitura, né? De poder olhar um pouquinho como a gente tem vivido o nosso dia a dia, né? Nosso cotidiano, as nossas prioridades, né? Que prioridades têm sido essa e o que não tem sido prioridade, né? Os nossos cuidados conosco mesmos, né? As nossas relações. Então, assim, eu acho que é um momento é um momento híbrido, né? Vamos dizer assim, é um momento híbrido. É um momento igualmente difícil, né? Por conta de tudo disso, né? Essas incertezas que vivemos, né? Em relação a como que vai ser, como é que vai ser a vida daqui para frente, né? A própria questão do vírus, né? Vai se encontrar uma cura para isso? Quando? Remédios, vacinas? Então, assim, é um momento, sem dúvida, de muitas incertezas, sem sombra de dúvida. Mas, igualmente, é um momento muito potente, é um momento assim, que nos possibilita também, né? Que nos abre também uma possibilidade de podermos nos rever um pouquinho, né? Nos rever um pouquinho mais do que normalmente a gente costuma fazer na nossa vida cotidiana, né? Então, o profissional da psicologia acaba sendo também, muitas vezes, nesse momento, aquele que permite um pouco, né, esse recontato, né, sem negar as questões de momento, que são realmente questões que nos assolam, mas o que mais esse momento também pode nos proporcionar, né, nesse contato conosco mesmos, em relação, né, às próprias angústias que têm surgido, né? Então, assim, eu acho que é um momento que também pode ser vivido de uma maneira muito, muito pedagógica, muito enriquecedora também. Professor, de que forma a psicologia pode minimizar a dor do outro em tempos de pandemia? E outra pergunta, a universidade pública onde o senhor atua, né, está implicada em algum trabalho para o atendimento de pessoas acometidas da Covid-19 e os seus familiares? Essa aí eu peguei pesado com o senhor. Vamos lá, professor. Sim, 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 Hermano. A universidade pública, né, posso falar pela Universidade Federal Fluminense, né, porque é onde eu trabalho, aqui no Rio de Janeiro, mas não só a Universidade Federal Fluminense, em geral, as universidades públicas, né, são muito comprometidas, né, com essas questões, com as questões públicas, com as questões sociais, com as questões que dizem respeito, né, à nossa sociedade. E não haveria de ser diferente nesse momento, né? Falo, portanto, até pela própria Universidade Federal Fluminense, que tem desenvolvido diversos projetos, né, diversas iniciativas, né, que possam atender, né, vamos dizer assim, né, aos anseios do nosso povo, da nossa população, da nossa sociedade nesse momento tão difícil. Então, assim, há diversas iniciativas sendo desenvolvidas, tanto do ponto de vista de acolhimento, né, do ponto de vista de acolhimento, como eu falei, iniciativa de vários profissionais de diferentes segmentos, da área social, da área da medicina, da área da psicologia e de todas as áreas de pesquisa, né, em geral, com programas de acolhimento, com programas de apoio, bem como, né, diversas pesquisas que nesse momento, vamos dizer assim, convergiram, se direcionaram especificamente para esse momento e para essa situação, né, da pandemia, e aí também com diversas iniciativas mais diretamente ligadas a isso, como produção de material de apoio, álcool gel, máscaras, né? Um serviço de atendimento à população, tem também o próprio hospital universitário, né? Ligado à Universidade Federal Fluminense, né? Que tem tido assim, uma atuação também de ponta nesse acolhimento à população. Então, assim, há diversas iniciativas, né, dos mais diferentes campos de conhecimento, né, da universidade, não só da psicologia, também do campo da psicologia, nesse momento de atendimento à população e de tentativa de conversão de todas essas energias do campo da pesquisa na busca de não só eventuais soluções, né, tem aí também o próprio
nos próprios departamentos mais diretamente ligados ao campo da pesquisa microbiológica, né, também em parcerias com outras universidades também, né, no desenvolvimento de pesquisas para que o quanto antes nós possamos encontrar, né, mecanismos, meios, né, de superar o Covid, né? Então, assim, a universidade pública, historicamente, sempre muito comprometida com esse seu papel social, não haveria de ser diferente nesse momento de tanta angústia para toda a nossa população, né? Professor, sabemos que o profissional de psicologia não receita medicamentos, como antissolítico, antidepressivo e outros, mas no nosso organismo pode produzir substâncias químicas, né, que agem diretamente com o nosso humor, felicidade, tristeza, medos, ansiedade e outros, e outros, e outros. Poderia falar um pouco sobre isso? Sim. Então, eu acho que essa pergunta ela nos remete muito ao que a gente também já comentou lá no início sobre a importância, eventual importância da química, né? É verdade, né? O profissional da psicologia ele não tem sob sua responsabilidade, né, o atributo de receitar, né, de receitar medicamentos, né, para aqueles que lhe procuram em sofrimento, né. Em geral, esse é um trabalho feito pelos profissionais que muitas vezes, né, até trabalham em parcerias com o próprio psicólogo. Psiquiatras ou neurologistas, em geral, são os que mais aí atuam, né, junto com o psicólogo. Portanto, havendo a necessidade, eles fazem eles ocupam esse papel aí de prescrição medicamentosa, né. Agora, é verdade, né? É verdade que não só por isso, né? Aí remonta um pouco aquilo que eu falei no início, né? Quando eu falei sobre podemos ver a importância da química de duas formas, né? Até que eu falei na própria formação, na minha formação. Uma é pelo lado medicamentoso. Quer dizer, embora o profissional da psicologia não medique, né? Mas é fundamental que ele tenha conhecimento mínimo, né? Do processo ativo, né? Dos elementos ativos, das substâncias ativas, de determinadas medicações, principalmente aquelas, né, como foi citada na pergunta, que estão mais ligadas a determinados estados de ânimo, estados emocionais, que têm a ver com muitas vezes patologias, né, no campo da saúde, né, da saúde emocional, né, saúde psicológica, muito recorrentes e muito presentes no nosso tempo, como por exemplo, né, a ansiedade, e aí os ansiolíticos, né, depressão, os antidepressivos, né? Então, embora não medique, mas é absolutamente fundamental que tenha um conhecimento mínimo dessas medicações e um pouco de seus processos também mais diretamente ativos em relação a isso, né? Então, isso é importante também, claro. Agora, como foi colocado na pergunta, é verdade, né? Como também já dissemos, assim, né, nós somos um organismo vivo, essencialmente também compostos por uma infinidade de processos bioquímicos, né? Então, os nossos estados de ânimo, eles também são fruto e se desdobram em processos bioquímicos. Então, mesmo que não haja uma ação direta vinculada à prescrição medicamentosa, mas existe todo um processo ocorrendo o tempo todo e que, nesse sentido, como eu falei antes, me parece sim fundamental, né? Até para que se possa, assim, Armando, acho que até que se possa também compreender que esta relação entre comportamento, né? Um determinado comportamento, né? Por exemplo, né? Ansiedade, né? A relação entre o comportamento e o suposto processo bioquímico que o gerou é uma relação complexa, né? Isso também é uma coisa muito importante de ser, né, de ser pensada, de ser conversada, né? O que estamos querendo dizer com isso? Essa complexidade aponta para o fato que esse processo é um processo circular, né? Ou seja, as reações bioquímicas elas ocorrem não como determinante de um comportamento, mas elas são também assim, elementos que conjuntamente com outros aspectos também de ordem emocionais, ambientais, sociais e uma série de coisas, acabam muitas vezes potencializando, né, determinados tipos de reações ou comportamentos, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que também tem uma certa complexidade aí que é importante a gente pensar, né, para que a gente não tenha também uma compreensão assim, linear determinista, né, uma compreensão de causa e efeito exclusiva, né? É como se fosse, não, há um determinado valor,
né, de um determinado elemento, né, um determinado tipo de substância, né, ou neurotransmissor, entende? E isso determina um comportamento. Não é bem assim por conta disso que eu falei, que é uma complexidade de elementos envolvidos no comportamento humano, onde o elemento bioquímico é um dos elementos fundamentais, né? Juntamente com vários outros aspectos que acabam contando também. Então, assim, eu acho que isso reforça assim, o que a pergunta diz, independentemente de ser um profissional que lida né, com a prescrição médica, que não é o caso do psicólogo, mas conhecer um pouco disso é fundamental, bem como também entender que todos os nossos comportamentos, de uma forma ou de outra, estão associados também, seja como um elemento participante da sua geração, ou seja, até como consequência do próprio comportamento, porque também tem isso, né? O comportamento também gera uma condição interna, né? Uma condição bioquímica. Então é um processo, no fundo, circular, né? Então essa compreensão também é importante que o profissional da área da psicologia consiga ter. Podemos dizer que a química também está presente quando manifestamos estas sensações, independente do efeito de algum medicamento no nosso organismo? Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente uma decorrência da resposta anterior, né? A química está presente no nosso organismo, independentemente de ser um elemento ou de ser um processo que se dá a partir de elementos é, exógenos, né? Ou exógenos, ou seja, externos, né? Através da ingestão de um medicamento, isso desencadeia um processo químico, né? Não só por conta disso, né? Então, em todos esses processos psicológicos envolvidos, né? Na euforia, na alegria, na tristeza, todos esses processos são processos psicológicos que eles são regidos e ao mesmo tempo decorrem também em processos bioquímicos permanentemente em fluxo, em acontecimento, né? Então isso sim, isso independe totalmente da presença de elementos químicos de ordem medicamentosa no nosso organismo, né? A pessoa pode pode não tomar nenhum tipo de medicamento, né? Absolutamente nenhum medicamento, e somos regidos por processos bioquímicos que têm a ver com a presença, portanto, desses fenômenos e, consequentemente, da química, né? Consequentemente, de reações químicas que ocorrem o tempo todo, né? É importante também lembrar que isso não está associado só com a saúde mental, né? Nós somos, como eu já falei várias vezes, enquanto organismos vivos, nós somos um processo metabólico celular, um processo organísmico, né, que envolve reações químicas o tempo todo, né? Então, isso é inclusive do ponto de vista mais somático, corporal, né, independentemente até da própria questão da saúde mental, né, dos aspectos dos processos bioquímicos envolvidos nos nossos estados de humor, nos nossos estados de ânimo, né? Então, como um todo, sem dúvida, no nosso organismo, a química está envolvida, né, independentemente de questões medicamentosas. Agora, me faça um favor. Fale para aquele aluno que ainda está com dúvida na profissão que irá escolher, o que você poderia falar um pouco sobre a psicologia e quais as áreas de atuação da psicologia? Então, eu entendo que assim, hoje em dia, né, já de um bom tempo também, mas existem diversas iniciativas importantes, até mesmo de profissionais da psicologia, né, também, que desenvolvem um trabalho chamado avaliação vocacional, né? Muitas escolas fazem esse trabalho, claro, com o apoio de profissionais da psicologia, né, que me parece também que são iniciativas importantes que ajudam, né, em alguma medida, através de determinados tipos de estudos e testagens, entrevistas, enfim, né, que ajudam muitas vezes, né, ao jovem a tentar visualizar, né, a área com a qual ele mais se identifica. Sem dúvida, essa identificação precisa contar com elementos próprios, né? É importante, né, que, que as pessoas consigam, né, encontrar as áreas
visualizar as áreas profissionais que se identificam, que tenham a ver com elas, né? Até com determinadas características muito peculiares de cada um, né? Então, no campo da psicologia, por exemplo, a psicologia é um campo de trabalho eminentemente humano, né? Com o homem, com as pessoas, né? Então, assim, é fundamental, né? O psicólogo é uma pessoa que lida com pessoas o tempo todo, né? Então, envolve uma comunicabilidade mínima, né? Envolve aí, né, uma abertura para a compreensão do outro, né, necessária, de escuta, que é fundamental. Então, acho que tem alguns aspectos que são importantes serem considerados, né, para se pensar, né, no caso de fazer, né, de escolher a psicologia como profissão. É muito importante que se busque informações sobre a área, né? Hoje em dia existem muitas revistas especializadas que falam, né, as questões mais importantes, mais marcantes em cada uma das áreas. Então, buscar também essas informações é importante, né, muito importante. As próprias universidades públicas, né, elas são, né, em geral, são muito receptivas também né, muitas vezes a visitas de escolas, né, ou até mesmo individualmente a pessoa, né, busca uma universidade e procura entender, ouvir um pouco, às vezes até, né, com um professor, com alunos. Os cursos têm, né, iniciativas importantes dos seus alunos, são chamados diretórios acadêmicos, né? E aí, portanto, são alunos de diferentes cursos que também fazem trabalhos muito importantes, até desse mesmo, né, trabalho de informação social, de divulgação, né, do próprio trabalho, né, da universidade, dos estudos desenvolvidos, das pesquisas. Então, assim, há alguns recursos importantes que possam, né, que podem assim, ser considerados, que possam ser consultados para tentar ter esse esclarecimento, né? A psicologia é um campo muito vasto, é um campo muito vasto, né? E ela se amplificou muito, né? Principalmente nas duas últimas décadas, né? Então, hoje a psicologia é um campo, né, composto por muitas áreas de trabalho, né? Muitas áreas de trabalho, né? Existe uma variedade muito grande, né? Eu, por exemplo, né, me formei, me especializei em psicologia clínica e sou docente, sou professor da universidade, né? Mas você tem o campo da psicologia jurídica, você tem o campo da psicologia da saúde mental, que lida muitas vezes com, né, questões, mais do campo da saúde institucional, a psicologia hospitalar, né? Mais recentemente, outros campos importantes, a psicologia esportiva, a psicologia no esporte, né? Um campo também mais recente que cresceu muito, a psicologia social, né? Então, assim, há né, uma diversidade muito grande de campos, né, que acaba contemplando isso, né, um pouco daquilo né, que tem a ver com características muito próprias de cada um, né? E tem, assim, realmente tem opções para todo gosto dentro da psicologia, né? Mas fundamentalmente isso que a gente falou, né? É uma área eminentemente das ciências humanas e que lida com o humano, né? Agora, a partir daí, realmente há diferentes modos e diferentes campos de trabalho. Professor, vou deixar alguma coisa que o senhor tenha a acrescentar que eu não tenha perguntado ou que o senhor queira falar. Vou deixar esse momento aqui para as suas considerações finais. Então, Armando, eu queria, mais uma vez, né, como fiz no início, lhe parabenizar pela iniciativa, né, desse projeto, podemos chamar de projeto, né, essa bacana iniciativa né, de fazer esse material, né, que fundamentalmente tem um comprometimento aí, né, com a informação, com o conhecimento, com o esclarecimento, né? Então eu acho que, né, toda iniciativa que venha colaborar né, com essa amplificação, né, com essa abertura, né, com esse acesso também, né, de informações importantes, né, para a população, para o jovem, para a população em geral, ela é sempre motivo né, de ser, né, incentivada e parabenizada. Então, quero te dar os parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Mais uma vez reiterar, né, a minha alegria e minha honra de poder, né, estar colaborando de alguma maneira com o seu projeto, né, vindo aqui conversar um pouco sobre o nosso campo de trabalho. Reiterar também a importância, né, do conhecimento no seu sentido mais amplo, né?
No fundo, essas separações, elas são separações meramente didáticas, né? São separações que atendem até mesmo a uma organização mínima necessária, às vezes de estudo, de funcionamento, né? Da própria estrutura educacional, essa separação em campos de conhecimento. Mas na prática, né? Na nossa vida cotidiana, né? Os conhecimentos estão todos misturados, né? A gente separa dentro né, dos ambientes de ensino para lecionar diferentes, né, para se dirigir a diferentes objetos de pensamento, diferentes campos de reflexão, mas na prática não tem como separar, né? Então, assim, até mesmo isso, né, a importância né, de desenvolver uma conversa que possa também mostrar em que medida a química se faz presente na nossa vida como um todo, e faz, né? Não tem como nós negarmos isso. Somos, né, organismos vivos e, portanto, esse processo está acontecendo o tempo todo, os processos químicos e bioquímicos. Então isso também é uma coisa que eu acho que é muito importante e gostaria também de parabenizar aí pela sua iniciativa, né? Estarei sempre à disposição, foi um grande prazer. Acho que é fundamental que esse projeto continue, né? Desejo que você continue conseguindo implementar aí com outras entrevistas, com outras pessoas que possam vir colaborar sobre outros campos, né? E me colocar à disposição também, né? Também vou disponibilizar aí para você meus contatos, que as pessoas possam, né? E-mail, enfim, que as pessoas possam, caso tenha interesse, mais alguma informação ou alguma pergunta, né? Fico totalmente aí à disposição, né? Para ser, né? Enfim, contactado, e também à sua disposição para alguma outra oportunidade que eu possa contribuir. Será sempre uma grande honra, tá bom? Então, quero deixar aí um grande abraço para você e desejar sucesso na continuidade desse belo projeto informativo e educacional que é esse que você vem realizando, tá bom? Grande abraço, Armando, abraço a todos também e até a próxima. Caso, né, haja uma nova oportunidade, estarei sempre à disposição. Grande abraço. Para finalizar, agradeço imensamente ao professor Crisóstomo, que aceitou gastar um pouco de seu tempo para participar dessa videoaula no nosso canal Rapidinhas da Química. Suas palavras, professor, foram muito esclarecedoras. Mais uma vez, muito obrigado. Então, vou pedir para vocês deixarem o curtir, se inscrevam no canal e compartilhe nas suas mídias sociais, porque sem química não rola. Valeu, galerinha!